Como é que a Bíblia lida com isso? Ela apresenta as duas verdades como dois trilhos. Imagina, você está no trem, no trilho do trem, você está ali. Você olha lá no final. No horizonte. No horizonte. As linhas se encontram. Mas só no horizonte. Certo. Elas caminham paralelas, mas só vão se encontrar no horizonte. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Lado a lado. Não, você não sabe. Onde uma termina, outra você não consegue fazer isso. Mas lá no fim da história, eu vou entender isso aí. Então, vou te dar um exemplo. A morte de Cristo. Então, exato. Morte de Cristo. Ele poderia, a qualquer momento, evitar a morte. Podia, né? Podia? Pois é. Quando Pedro, no famoso sermão de Pentecostes, lá no livro de Atos, capítulo 2, ele prega lá para os líderes que tinham condenado Jesus 50 dias antes, ele disse assim: esse Jesus foi entregue pelo determinado desígnio de Deus e vocês o mataram. E ele colocou a culpa nos judeus. Primeiro ele disse, olha, ele morreu segundo o plano de Deus. Segundo a vontade de Deus. E vocês o mataram. Então, no mesmo versículo, você vê a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É assim que a Bíblia trata esse assunto. Eu posso citar para você dezenas de passagens bíblicas que dizem que nada acontece sem que seja a vontade de Deus. A mais conhecida, Jesus disse, não cai um passarinho no chão se não for a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu poderia citar dezenas de passagens onde a Bíblia fala de um Deus soberano, Senhor de todas as coisas, que decretou tudo o que existe. E, ao mesmo tempo, eu te dou uma dezena de passagens onde fala assim: arrependa-se, mude de vida, escolha, coloque, por exemplo, a palavra de Josué ao povo de Israel, antes de entrar na Terra Prometida: coloco diante de vocês a vida e a morte, escolha entre servir a Deus outros deuses, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus mesmo disse para as multidões: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. No final do Evangelho de Marcos está escrito assim: pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, essa é uma questão para a qual não existe uma resposta. Não é que isso... Além da nossa capacidade mental de entender. Não é que isso é uma contradição, mas a gente chama de um antinômio. São duas verdades para as quais não existe uma explicação lógica para nós. Não é porque elas são contraditórias, mas porque elas estão acima do que a gente pode imaginar. Porque a gente está pensando como homem. Agora, Rogério, a gente está lidando com um ser que ele é tão grande e tão mais do que nós, que ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de criar uma história, saber o que vai acontecer. Ele sabe porque ele criou. Não é? Criar uma história e saber o que vai acontecer e, ao mesmo tempo, colocar dentro dessa história pessoas como você e eu que tomamos decisões livres. Quando você toma uma decisão, você toma livremente. Você escolhe fazer isso. A escolha de você estar aqui e de eu te convidar. Sim, é são sua. Escolhas nossas. Nossa, eu e você. Mas faz parte do plano de Deus. Não tenha dúvida. E eu já então tô vendo... eu não tenho livre-arbítrio. Mas é que tem. Tanto é que você vai ser responsável por um dia ter convidado... Exato. Ao mesmo tempo, eu tomei essa decisão de livre e espontânea vontade e, ao mesmo tempo... Ela, de uma forma que a gente não sabe, ela se encaixa dentro dos propósitos misteriosos de Deus. Entendi. É muito louco. É muito louco mesmo. Não é? De alguma forma, eu aceito isso e entendo que tem uma lógica, tem alguma coisa que faz sentido. Porque as coisas tão complexas funcionam de uma maneira que a gente não consegue entender. O nosso corpo, ele funciona de uma maneira tão perfeita e tão maluca que a gente não consegue entender. Por mais que você faça um exame, as pessoas explicam. Mas é muito complexo. Muito. Tanto que não conseguiram replicar ainda um ser humano totalmente feito por um outro ser humano. Né? Não conseguiram. E eu duvido que consiga nessa mesma perfeição. Né? Mas eu vou te dizer uma coisa, Rogério. Teve uma época que eu tentei enquadrar isso. Eu digo assim, encontrar uma resposta, e eu entendi que é aquele tipo de coisa que aqui
nesse lado da eternidade, a gente não vai ter uma resposta por conta do... O que me convenceu é me lembrar quem é Deus. A grandeza dele, ou nas palavras do teólogo Karl Barth, ele é totalmente outro. Totalmente outro. Então, ele pode fazer isso. Agora, ele faz de um jeito que, na minha humanidade limitada e subjetiva, eu não consigo entender. Ele não é visto na Bíblia como o autor do mal, ele não é responsável pelo mal. O mal é sempre colocado na porta ou dos anjos ou dos homens. Deus é visto e dito como sendo santo, justo, bom e verdadeiro. Nós não o entendemos, mas podemos confiar que ele não comete injustiça. Esse é meu consolo, depois de mais de 40 anos como pastor, teólogo, estudante da Bíblia, pai, avô. Vemos.